Estamos de volta com o programa Em Discussão de hoje, conversando com o secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, falando sobre esse importante instrumento de participação popular nas decisões de governo. Júnior, como é que a população pode se inscrever e participar desde o início desse processo até o ponto alto, que são as plenárias populares? Então, meu querido Marcos, primeiramente é importante lembrar a população que está nos assistindo agora que não existe uma inscrição prévia para participar do Orçamento Democrático. Logo mais a gente vai estar divulgando tanto nas nossas redes da Secretaria, quanto nos próprios canais institucionais do Governo do Estado, quais são os períodos que nós estaremos em cada um dos municípios desse Estado, fazendo aquilo que eu lhe disse no bloco anterior, que são as reuniões preparatórias. Nessas reuniões preparatórias, a população previamente já vai suscitar quais são as 3 demandas que cada um dos municípios tem para apresentar para o Governo do Estado. E aí, claro, durante as audiências, a realização das audiências, a população de cada um dos municípios escolhe um representante, geralmente um conselheiro ou uma conselheira regional do Orçamento Democrático, para defender essas demandas para o governador e para os secretários. Mas aí, claro, esse não é apenas o único canal de diálogo do orçamento. Nós também, depois da pandemia, da pandemia da Covid, nós entendemos que precisaríamos modernizar o nosso parque tecnológico. E a partir daí nós criamos um sistema de consulta à nossa população, que é aquele sitezinho, o Votacão, que é o sem o cedilha, o votacãode.pb.gov.br, que aí você, seu José, Dona Maria, pode acessar diretamente do seu telefone, do seu tablet, do seu computador, aí na sua casa, no seu trabalho, escutando música, andando de carro, lavando os pratos, enfim, você pode acessar diretamente onde você estiver. E nesse no votaçãoode.pb.gov.br, você participa meio que de uma reunião preparatória de forma mais concisa. Esse sistema ele vai lhe perguntar se você é da zona urbana, se você é da zona rural, se você é homem, se você é mulher, se você é uma pessoa não binária. Vai perguntar também quais são as 3 demandas que você levaria para o orçamento democrático. E aí você vai escolher 3 áreas, de 34 áreas de políticas públicas que nós disponibilizamos, de educação, saúde, segurança pública, enfim, de diversas áreas de políticas públicas, e para cada uma dessas áreas você vai vincular uma ação. Por exemplo, se Dona Maria, que está nos vendo agora, ela está querendo votar na educação, na política para as mulheres e na agricultura familiar, ela vai escolher lá no nosso sistema. Educação. O que é que ela quer na educação? Ela quer a reforma da escola estadual do seu município. Nas políticas para as mulheres, que é a segunda demanda que ela escolhe, o que ela vai poder colocar lá? A implantação, por exemplo, da Patrulha Maria da Penha no seu município. Se ela escolhe a agricultura familiar como uma terceira área de prioridade, ela pode dizer, na área da agricultura familiar, eu gostaria que o governo construísse cisternas ou perfurasse poços artesianos aqui ao longo das comunidades rurais do meu município. Ou seja, existe uma gama de coisas que você pode pedir, O pessoal sempre me pergunta, Carol, existe algo específico que as pessoas podem pedir no orçamento democrático? Eu digo, não. Aí é o tamanho do seu sonho, É o tamanho do seu sonho a partir daquilo que o governo pode executar. Se você entende que o governo tem condições de executar um hospital na sua cidade, se o governo tem condições de ampliar o abastecimento de água, ou implantar o sistema de esgotamento sanitário, ou até mesmo criar um centro de referência da juventude, um centro de atenção às mulheres ou de atendimento ao autista, fica aberto. Você vai lá e em cada uma das 34 áreas de políticas públicas, você escolhe 3, que é o que a gente coloca para que cada município nos aponte, para a partir daí a gente colocar para a votação inteira da nossa população, para saber o que é aquilo que foi demandado, o que vai virar prioridade para o orçamento do ano seguinte. Júnior, já está claro aqui na nossa conversa de que são vários os benefícios para a sociedade, para a população e para o cidadão, desse instrumento de participação popular. Para a gestão, quais são os benefícios? Otimiza os investimentos, os gastos do governo? Demais, Marco. Olha, para a gestão, o benefício primeiro é de economicidade, Você gasta o dinheiro público com aquilo que de fato é relevante, Aí volta aquele mesmo exemplo. Historicamente, a gente está acostumado a andar pela Paraíba, no braço de BR, no braço de rodovia, e ver dezenas de obras inacabadas. Quando a gente vê essas dezenas de obras inacabadas,
ao longo de estradas, a gente percebe que aquilo não foi combinado com a população. Então, se aquilo não foi combinado com a população, aquilo veio da cabeça de algum gestor, para que aquilo acontecesse aqui. Mas isso não acontece no estado da Paraíba. Hoje, no estado da Paraíba, cada secretaria, além dos seus planejamentos estratégicos, ela precisa contemplar, dentro desses seus planejamentos, o olhar da população. Por isso que a gente vai atrás da população para entender como é a dinâmica que está sendo oferecida a política pública na porta daquela população e saber como isso vai influenciar diretamente os planejamentos estratégicos de cada uma das secretarias. Isso para o governo traz mais economicidade, isso para o governo traz mais qualidade no gasto público, porque a gente vai gastar muito mais orientado o dinheiro que é da nossa população, e aí, claro, além de fortalecer a democracia, também ela fortalece a transparência pública e isso ensina a nossa população, de uma certa forma, como demandar melhor uma política pública para o governo. Como é que o governo assegura que as demandas mais urgentes apontadas pela população nas plenárias do Orçamento Democrático sejam atendidas? O governo assegura a partir do processo de mobilização da própria população, porque aí é importante você que está nos vendo também entender isso. Não basta você sair da sua casa e ir para uma audiência do Orçamento Democrático e dizer para o governador João Azevedo e para o seu corpo de secretários que aquilo que você trouxe é uma prioridade relevante. Você também precisa combinar com seus vizinhos, você precisa combinar com seus amigos, você precisa combinar com a gama de pessoas que fazem parte da sua comunidade. Ou seja, aquilo que vai ser apresentado para o governo é aquilo que é apresentado nas nossas plenárias, mas, porém, é aquilo que tem alto grau de adesão. E o que é o alto grau de adesão? A votação popular. Então, você, quando apresentar uma demanda para o governo do Estado, é muito importante que você converse com outras pessoas sobre a importância dessa demanda. Porque se ela for apresentada apenas por você, ela deixa de ser uma demanda coletiva, vira uma demanda individual. E o orçamento democrático, ele está aqui justamente para amparar, para acolher e para executar demandas que de fato sejam coletivas. Como é que está a expectativa para a edição desse ano do Orçamento Democrático Estadual? Nossa expectativa, Marcos, para esse ano está sendo a das melhores possíveis. No ano passado, nós fizemos um ciclo no qual nós priorizamos a ampliação da voz feminina no nosso estado. Nós fizemos o primeiro ciclo segmentado, vamos dizer assim, né? Onde as mulheres paraibanas puderam ter a fala nas nossas audiências. E ao longo das 16 nós tivemos um número de 72% de todas as falas que foram realizadas feitas por mulheres. Mulheres da cidade, do campo, mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres cis, mulheres trans. Ou seja, todo o escopo feminino paraibano, ele foi contemplado no ano passado no nosso ciclo que foi orientado para ampliar a participação feminina. E aí eu já aproveito esse momento e já agradeço, inclusive, o empenho da própria Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, liderada por nossa querida Lídia Moura, que nos ajudou muito nesse processo. Então, esse ano, nós estamos querendo ampliar e chegar diretamente às zonas rurais do nosso estado. Por quê? Mais de 70% do nosso território paraibano, ele é rural. E esse ano é um ano que o mundo inteiro discute o campesinato e discute as mudanças climáticas. A maior prova disso é que a COP vai ser aqui no nosso país. Então todos os olhares do mundo está virado para o Brasil, para saber como é que o Brasil está se organizando para as mudanças climáticas e como essas mudanças climáticas vão afetar diretamente a vida do homem e da mulher do campo. Então eu já digo para você que esse ano o nosso mote do orçamento democrático será assim: a ampliação da participação do meio rural e como o governo, a partir desse olhar para o campo, vai preparar políticas públicas que visem, vamos dizer assim, conviver com as mudanças climáticas que já batem a nossa porta aí há algum tempo. Muito bem. Estamos conversando com o secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, falando desse importante instrumento de participação popular nas tomadas de decisões da gestão pública aqui no estado da Paraíba. Júnior, desde alguns anos já, a Assembleia Legislativa da Paraíba também tem sido parceiro, tem se feito presente através de seus parlamentares, seus deputados e alguma estrutura da casa também nas plenárias do Orçamento Democrático Estadual. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa parceria, de estar
priorizando, claro, a fala do cidadão, da sociedade, mas com a participação também da classe política. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, todo o empenho que a Assembleia Legislativa faz. Realmente, a Assembleia Legislativa na Paraíba ela é bem diferenciada de outros poderes legislativos, né, que eu venho conhecendo, principalmente aqui no Nordeste. Né? Se a gente tem esse entendimento que as casas legislativas são a casa do povo, nada mais justo que essas casas legislativas irem até o povo, né? Não ficar apenas nesse processo da eleição. O pós-eleição também é muito importante. E a Assembleia Legislativa daqui da Paraíba, ela tem garantido que a voz da nossa população ela seja ouvida, né? Seja abrindo o espaço na TV Assembleia, inclusive para transmitir ao vivo as nossas audiências regionais, o que acontece desde o ano de 2022, ou até mesmo está levando legislações que a gente possa dialogar diretamente com a nossa população, como foi feito no ano passado, né? Quando o nosso ciclo ele foi destinado à ampliação da participação feminina, a Assembleia Legislativa prontamente, ela fez uma coletânea de todas as legislações de proteção à mulher paraibana e essa coletânea ela foi apresentada em cada uma das 16 audiências, seja ela de forma física, com o próprio livrinho, ou de um QR Code que ela colocado em um lequezinho que a gente disponibilizava em cada uma dessas cadeiras que a população sentava, né? A maior prova disso, e aí já parabenizando a Assembleia, foi que ela acabou de ganhar um prêmio, né, recentemente, justamente por conta disso, né, dessa coletânea de legislações de proteção à nossa mulher e, claro, pela forma muito incisiva que a Assembleia fez com que essa legislação ela fosse compartilhada em cada um dos rincões aqui do nosso estado. Então, para mim, é fundamental a participação da classe política, porque a gente desmistifica, né, que essa categoria da gestão pública, ela precisa da população apenas no voto. E aqui na Paraíba, não. A gente entende que a classe política ela também quer construir junta com o executivo, quer construir junta com o judiciário, e a maior prova disso é que em todas as 16 audiências nós temos uma representação, seja do próprio presidente da Assembleia, que quase nunca falta, eu digo quase nunca, porque ele só faltou uma audiência no ano passado, ou seja, a participação mesmo de outros deputados e de outras deputadas que nos auxiliam desde a mobilização da população, mas também na escuta qualificada desses homens e dessas mulheres. Verdade. O Júnior se refere ao prêmio Assembleia Cidadã, que a Assembleia Legislativa da Paraíba venceu no Congresso da UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos, com o projeto Rompa o Ciclo da Violência, e uma das atividades que foi desenvolvidas dentro desse projeto Rompa o Ciclo da Violência foi a participação efetiva nas plenárias populares de orçamento democrático, levando a coletânea de leis em defesa das mulheres e contra o feminicídio e a violência contra a mulher. Foi uma das atividades que foi desenvolvida e que contribuiu muito para que a gente conseguisse êxito e conseguisse vencer esse prêmio da UNALE. Júnior, gostaria de te agradecer pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos e deixar esse último espaço para que você possa falar de algo que a gente não comentou aqui durante a entrevista. Posso fazer o convite também, desde já, para que a população vá se preparando aí para o novo ciclo do Orçamento Democrático Estadual 2025. Tá. Primeiramente, meu querido Marcos, eu gostaria de agradecer a você pelo espaço cedido, ao mesmo tempo que eu também agradeço a toda a equipe da produção aqui da TV Assembleia, né, também por estar trazendo essa pauta que eu acho tão relevante e tão importante, não porque é o orçamento democrático, mas é uma forma que a gente ajuda a empoderar melhor a nossa população, a deixar nosso povo mais sabido, né, como eu vivo dizendo isso nas nossas audiências. E aí eu sempre digo isso nos lugares que eu vou, se você tem esse grande desejo, né, de mudar a sua comunidade, mudar a sua cidade, mudar inclusive o próprio estado da Paraíba, você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para participar de uma das 16 audiências regionais que nós faremos a partir do mês de maio, né, aqui na Paraíba inteira. E aí, claro, a partir do mês de abril, se você já tem essa inquietação, procure um dos nossos gerentes regionais ou procure um dos nossos articuladores ou até mesmo um dos nossos conselheiros ou conselheiras regionais que hoje em dia estão presentes em 192 dos 223 municípios paraibanos. Tire sua dúvida, leve sua demanda, que aí com certeza a nossa equipe do Orçamento Democrático vai fazer com que essa demanda ela seja compartilhada e seja ouvida com mais outras pessoas. Então, claro, o lugar que você tem para mudar o mundo pode ser dentro da sua casa, mas também pode ser aqui, dentro dos espaços de participação
que o próprio governo da Paraíba lhe convida para se fazer presente, mas também para trazer a sua voz e para trazer o seu sonho. Mais uma vez, muito obrigado, Júnior. Obrigado a você também, que ficou aqui com a gente. Agradecer a sua audiência e a sua participação, convidando sempre a permanecer aqui na grade de programação da TV Assembleia, canal 8.2, TV aberta em todo o estado, ou então através das nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo encontro.